Mindfulness na gestação. Já ouviu falar em Mindfulness? Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu vim falar desse assunto com você. Bom, antes de começar o assunto, eu quero te convidar a curtir aqui a nossa página, porque sempre tem conteúdos que a gente traz aqui para que vocês entendam um pouco mais desse universo da maternidade, que às vezes parece tão complexo, às vezes parece tão gratificante e às vezes parece que é um horror. É normal essas sensações de ambivalências de sentimento. Ao mesmo tempo que eu estou feliz com a notícia que eu vou ser mãe, às vezes eu me sinto triste. Isso significa que eu sou diferente, que tem algum problema comigo? Não é bem isso. Então, a nossa página aqui é direcionada justamente para você, mãe, que está passando uma gestação ou um pós-parto e ainda não está se entendendo muito nesse papel. Então, o nosso objetivo é trazer mais informações. Eu sou psicóloga desde 2016, tenho atuação com diversas mulheres no âmbito da perinatalidade. O que seria isso? Seria justamente as mulheres que estão planejando uma gestação, que a gestação chegou de forma inesperada, de uma surpresa, mas sempre existiu ali o desejo de ser mãe, mas hoje precisa ajustar todos os acontecimentos de transformações que é causado aí por esse novo papel social, tá? Então, acompanhe aqui a página para que você possa ter acesso a mais conteúdo e entender um pouco mais esse universo da maternidade. Bom, a gestação por si só já é um período de potencial de risco para surgimento de adoecimento psíquicos, tá? Dentro de um estudo ali do ser humano, a gente percebe e entende que as mulheres, elas têm predisposição a desenvolver adoecimentos psíquicos, tá? Isso muito se dá por conta das alterações hormonais que acontecem no corpo da própria mulher. Então, às vezes, a alteração emocional, ela pode vir mais forte, sabe aquela chamada TPM? Ela vem mais forte nesse período aí que os hormônios estão à flor da pele. Então, a mulher, ela tem aí um potencial, tá? Para ter o adoecimento psíquico, tá bom? Por si só. Mas, pensando no ciclo vital da vida dessa mulher, desde da infância, os 3 períodos potenciais de risco, tá? Isso é evidência da ciência, tá? Então, são estudos que são feitos. Esse canal aqui, ele é baseado em evidências científicas também, tá bom? E eu sempre vou trazer dados aqui para vocês, porque eu acho importante a gente entender que a gente não tá sozinha nesse barco da maternidade, que não é como a sociedade vende, né? Essa romantização toda da maternidade, onde uma gestação ela é sempre plena, sempre um lugar de muita felicidade, que não tem espaços para outros tipos de sentimentos, só alegria que reina no período da gestação. Mas isso, na verdade, é um grande mito. E que bom que hoje, com a força da rede social, da interação virtual entre as mulheres, muitas mulheres estão tendo mais coragem, né? Eu digo que é um ato de coragem mesmo, porque a partir do momento que você expõe os seus sentimentos negativos, né? Pensamentos distorcidos enquanto a maternidade, nós estamos sujeitos a julgamento. E eu preciso, né, estar fortalecida para isso. Eu preciso estar com a minha saúde mental em dia para receber essas críticas e não deixar me abater de uma maneira negativa, de uma maneira que vai me colocar para baixo, né? Então tudo isso precisa ser pensado, tá? Mas voltando aí na questão das transformações das mulheres, tá? Então é muito comum que nos 3 períodos, que seria a adolescência, a gestação e o climatério, a mulher ela fica mais sensível para acontecer o adoecimento
psíquico. E se a gente for reparar nesses 3 períodos potenciais de crise, a gente está falando de alteração hormonal, né? Porque na adolescência já traz ali uma florada nessas questões dos hormônios. Na gestação também, porque a gente aumenta ali formas absurdas do corpo, né? Muito aumento de hormônio que acontece nesse período. E tem o climatério, que também é uma alteração hormonal. Então, veja, né? Não é algo que a mulher deixou acontecer, né? Infelizmente, a gente ainda escuta muita gente leiga dentro do seu senso comum falando palavras do tipo, não tenho tempo para depressão, né? Me coloca ali para trabalhar o dia inteiro que eu nem vou pensar em depressão. Mas, gente, se a depressão fosse algo tão simples assim de ser resolvido, era só dar um emprego para cada um e vida que segue. É lógico, tá? Estar com situações financeiras, né, alteradas, dificuldade financeira, pode sim contribuir para os sintomas de depressão, mas ela não é a causa raiz, tá? Então a gente precisa ter esse olhar ampliado. E quando a gente entra na gestação, a vida continua acontecendo. Então todos os problemas que a gente tinha, como por exemplo, mulheres que têm problemas na relação conjugal, na relação entre os pais, na relação entre irmãos, tios, familiares no geral, sogro, sogra, enfim, qualquer problema que já existia ali ao longo da jornada de vida dela permanece na gestação. Porém, tudo aquilo que era visto, talvez de uma maneira mais branda, digamos assim, no período de gestação, fica mais potencializado. A mulher fica hipersensível no período de gestação. Então, automaticamente, ela vai ser uma mulher mais estressada, vai ser uma mulher mais ansiosa, vai ter mais medo. Então, vários sentimentos que talvez ela olhasse num outro período da vida dela e não desse tanta importância, agora fica muito mais potencializado. E isso pode trazer aí uma alteração no emocional dela, nas relações que ela tem com ela e com os seus familiares também. Então, a gestação, ela interfere positivamente e às vezes negativamente na vida da mulher, não tem jeito. E pelo fato de ter essa romantização social de uma gestante, né, que a gestante, a partir do momento que ela é uma gestante, ela está plena, livre de sofrimento, ela está vivendo a maior alegria da vida dela. Com isso, a gente tem dificuldades em ter diagnósticos mais precisos, tá? Embora, quando são feitas aí a avaliação das evidências científicas, a gente percebe números muito altos de mulheres com ansiedade, de mulheres que desenvolvem aí uma depressão pós-parto, como por exemplo, a depressão pós-parto, ela interfere demais, porque em cada 4 mulheres, uma tem depressão pós-parto. Então é muita coisa, né? São dados muito altos. Tem dados que trazem que 75% das mulheres têm níveis altos de estresse na gestação. Então tem muita coisa acontecendo que deixa a mulher por si só já mais vulnerável para isso, tá? Essas mudanças e transformações que acontecem na vida da mulher, tanto no âmbito hormonal, digamos assim, acontece também na vida social, né? Então a mulher, ela é vista de maneiras diferentes. Então, por exemplo, uma mulher que está ali muito engajada na sua vida profissional, quando ela comunica a notícia da gravidez, ela passa a ser vista de maneira diferente, tanto por ela, que existe aí uma insegurança na mulher sobre isso, porque ela muitas vezes se questiona como que ela vai ser vista a partir de agora, tá? E também pela sociedade, né? Pelos próprios profissionais que estão ali inseridos com elas, tá? Seja o chefe, seja o colega de trabalho. Então, é um período que ela precisa fazer uma aceitação de pausa em alguns ambientes da vida dela, né? E alguns papéis sociais dela, como, por exemplo, o trabalho. E a gestação em si,
ela já vai levar a mulher, normalmente, por uma irritabilidade maior, talvez uma alteração ali no apetite, as náuseas que acontecem bastante. Então, são mudanças e transformações quase inevitáveis. Lembrando que a gestação, ela é diferente para cada mulher, né? Nós somos seres únicos. E a nossa unidade, né? Essa nossa diferença, ela é crucial para desenvolver ali o que de fato eu vou sentir. Então, o que que isso significa? Que a gestação, ela vai agir de maneira diferente para cada mulher. Às vezes vai ter coisas semelhantes. Então, por exemplo, um sintoma que eu tive ali na gestação, talvez possa ser um sintoma que você sentiu ou sente aí na sua gestação. Mas, mesmo que a gente faça essa troca com alguém, nem sempre vai ser igual. E por não ser igual, você não é diferente, digamos assim, tá? Ficou até meio, enfim. Mas é para você entender que mesmo você não estando, né, dentro dessa romantização vendida pela sociedade, não significa que você é diferente de muitas mulheres. A diferença é que muitas mulheres não têm coragem de falar o que de fato está sentindo. Então, é preciso ser falado quando algo não está bem em nós. A gente precisa ter um lugar de fala, né? Mesmo às vezes a gente achando que talvez seremos julgadas, não seremos compreendidas. Às vezes a gente não é mesmo compreendida, porque parece que nem a gente consegue organizar direito o que a gente está sentindo, muito porque a gente já está inserido nessa crença que a mulher grávida ela não fica triste, não tem diagnósticos negativos, ela tem somente a plenitude sendo vivenciada naquele momento. Então, é justamente isso que a gente precisa desconstruir, né? Para que outras gerações, elas venham mais fortalecidas, né? Se a gente for parar para pensar um pouco no nosso contexto histórico, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, ela teve 4 filhos. E eu questiono ela, mãe, mas em que momento você chorava, né? Em que momento você colocava para fora o que você estava sentindo? E ela falava para mim, não tinha tempo, né? Era cuidando de um aqui, tendo que ter habilidades com o outro ali. Então, eram umas mães naquela época que eram condicionadas a nem pensar, a nem olhar, né, o seu envolvimento emocional. Não dava tempo. Era muito dinâmico. Ah, mas hoje a gente tá com tempo, digamos assim? Não significa que estamos com mais tempo, tá? Porque a criança de antigamente, ela demanda tanto como a criança de hoje em dia. O que significa que a gente está dando lugar para que seja falado sobre isso. Então, tá sendo feito mais estudos sobre isso, a gente entende de fato qual é o impacto. Por exemplo, quando a gente tem aquelas notícias, né? Mãe que fez alguma coisa com um filho, tudo isso é falta da saúde mental. Então, é uma mãe gritando que de fato precisa ter uma assistência maior emocional na gestação para que a qualidade de vida dela no pós-parto e nos cuidados do desenvolvimento desse bebê, ele seja de uma maneira mais saudável, mais equilibrada, mas para isso acontecer, impactar outras gerações, essa mãe também precisa estar bem, desde a gestação. Na gestação que a gente começa a cuidar das nossas saúdes mentais, da nossa saúde mental. Na verdade, é bem antes, né? A gente tem que, antes da gestação, quando eu começo a planejar, já é importante que eu comece a trabalhar as minhas questões emocionais, porque vai me levar para uma gestação mais equilibrada, com menos estresse, menos ansiosa, tá? E ainda trabalha aí na prevenção de uma depressão pós-parto. Então, a importância de você sempre estar nesse cuidado da saúde mental ao longo da sua vida mesmo, tá bom? Bom, quando a gente fala do estresse na gestação, ele pode ser provocado por vários fatores, né? Tanto ali nas relações interpessoais dessa mulher, do trabalho, da vida conjugal,
dos pais, da família dela. Então, tudo isso pode gerar muito estresse, tá? O estresse na gestação, né? Digamos assim, um nível um pouco a mais de irritabilidade é considerado ainda comum na gestação, esperado na gestação. Mas altos níveis de irritabilidade e estresse não é normal na gestação. E só tende a trazer prejuízos para o desenvolvimento desse bebê e para a saúde dessa mãe, tá? Níveis altos de estresse pode trazer consequências como aumento de pressão arterial, alterações mais significativas no emocional dessa mãe, a questão do baixo peso do bebê e até nascimento prematuro. Também tem alguns estudos que trazem impactos no desenvolvimento comportamental desse bebê. Então, olha para você ver o quanto pode ser impactado um processo aí de alto nível de estresse. Até o bebê pós-nascimento, ele pode trazer algum prejuízo por causa desse nível alto de estresse, tá? Mas, Cris, como que isso acontece? Foi feito um estudo super interessante, né? Fora, não foi no Brasil, que fizeram um estudo no sangue do cordão umbilical do bebê. E as mães que tinham alto níveis de estresse, foi verificado que naquele sangue tinha níveis altos de cortisol. O cortisol, o que que é? É o hormônio do estresse. Então, quanto mais elevado tá o cortisol no organismo da mãe, ela tá passando pro bebê. Então, automaticamente, esse bebê, ele está sendo, sim, prejudicado. Então, vejam, às vezes, é muito comum no consultório as mulheres falarem, poxa, se eu tô sentindo isso, o bebê também pode estar sentindo? Depende do nível, depende do grau. Porque de um formato de cognição, de pensamento, de raciocínio, não. Mas se você tá com altos níveis de estresse, e esse alto nível, ele tá na sua corrente sanguínea como o hormônio do cortisol elevado, tá? Porque existe aí uma quantidade considerável normal. A gente precisa do cortisol, né? A gente tá ali trabalhando, né? A gente precisa dessas oscilações, né, nos hormônios para ter aqui um equilíbrio na vida, tá? Mas se a gente tem um alto nível de cortisol, a gente pode passar isso pro bebê, de fato. E aí isso pode atrapalhar, sim, o desenvolvimento dele. Ele pode, sim, ter um nascimento prematuro e pode ter várias outras complicações, tanto complicações obstétricas, né? Então, de repente, se você tá aí planejando um parto normal, e aí o fato de você passar por altos níveis de estresse, você não consegue chegar a esse parto normal, e aí você tem que fazer uma cesárea de emergência, porque tá trazendo algum risco para a sua saúde ou para a saúde do bebê. Então, veja quanta coisa pode ser impactada quando a mulher vive num período de muito estresse na gestação. E é aí que entra o mindfulness. O que seria esse mindfulness? Mindfulness nada mais é do que uma meditação, tá? Mas não é uma prática religiosa, tá? É uma prática com evidência científica que é feito ali na gestação com a mulher. Pode ser feito, na realidade, em qualquer período. O mindfulness, ele é muito utilizado para o manejo de ansiedade. Então, as pessoas que são muito ansiosas, né? Alguns profissionais, eles trazem essa técnica no momento da sessão e a pessoa começa a fazer sozinha em casa e vai diminuindo o nível de ansiedade dela, tá? Tem algumas pessoas também que utilizam, né, na demanda clínica, quando tem algum tipo de comportamento alimentar ali negativo, né?
uma compulsão alimentar, um comer emocional. Então, essa prática de mindfulness pode trazer aí uma eficácia num tratamento de outras situações aí adversas que pode acontecer, outras patologias, transtornos, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para a gestação. Como utilizar o mindfulness na gestação? E qual que é a importância disso, né? Por que trazer essa atenção plena, que é o que significa mindfulness, que é atenção plena no aqui agora. Então, é um momento em que você reserva para focar no que você está fazendo, né? E aí, quando eu digo focar no que você está fazendo, não é sobre o trabalho, por exemplo, né? As mulheres, hoje em dia, têm não chega a ser um alto nível, na verdade, eu não quero chamar de hiperatividade, porque se trata de outra coisa, mas um alto nível aí de produtividade. A mulher, ela precisa sempre estar, né, na maioria das vezes, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Diferente do homem, né, que concentra uma coisa por vez. E às vezes eu falo, eu gostaria até de ter um pouquinho dessa questão, porque é bom quando a gente foca, né, numa coisa só. Os níveis de consciência, nível de memória, nível de conexão com o que você está fazendo é muito melhor. É muito melhor. Diferente, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Uma mãe que precisa dar conta ali do seu filho no período da manhã antes de ir para a escola, tá? E ela tá ali fazendo comida, tá resolvendo lição de casa, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e é tudo ao mesmo tempo, e você nunca tá 100% em nada. Você está ali o que você pode fazer para dar conta daquele horário até a hora da criança ir para a escola. Quando a criança finalmente vai para a escola e você fala, poxa, eu vou tirar 30 minutos para assistir um filme, né? Um pedaço de uma série, um pedaço de um filme. E você se conecta na história. E você não pensa mais nada, você deixa o celular fora. E parece que é diferente a forma que você vai até raciocinando. Parece que sua mente, ela vai te dando um pouquinho mais de sossego. É como se você tivesse baixado aquela adrenalina da manhã. Então, é muito bom quando a gente consegue tirar um tempinho para a gente poder ter uma atenção plena no que está fazendo, tá? E isso a gente conseguir trazer outras melhoras. E eu vou trazer para vocês quais são as melhoras que acontece quando a mulher gestante faz o mindfulness, faz um pouco da prática do mindfulness na gestação. Alguns dos benefícios da prática de mindfulness na gestação é, por exemplo, a qualidade do sono, o seu humor. Então, olha quantos benefícios legais que a gente consegue, tá? A gente também tem uma melhora, né, no processo de memória dessa mulher, de consciência dessa mulher, na vinculação do bebê. Então, fazer esses espaços aí de meditação, de atenção plena, pode te dar uma melhora no vínculo com o bebê também, porque é uma prática que é como eu trouxe aqui, vocês podem fazer em qualquer momento da vida, tá? E depois do pós-parto também pode acontecer. Cris, mas é mais difícil, eu tô aqui com o bebê no nível de estresse. Só que você pode utilizar, por exemplo, quando o bebê tá dormindo e tirar ali 5, 10 minutos para você fazer a prática. E você vai perceber como você vai oxigenar um pouco, né? Como você já vai diferente para cuidar do bebê. Nessa prática também, você consegue reduzir os pensamentos pessimistas que acontecem no período de gestação. Então, você já deve ter reparado um pouco se você já está gestante, tá? A mulher, ela tem o e se. O tempo todo acontece o e se. Nossa, e se eu fizer uma ultrassom e essa ultrassom não der certo?
e tiver algum problema, e se isso, e se aquilo, e se as vitaminas, a gente fica o tempo todo preocupada com o desenvolvimento do bebê. Quando a gente faz essa prática do mindfulness, a gente começa a afastar um pouco esses pensamentos pessimistas, tá? Porque é como se a gente organizasse mesmo os nossos pensamentos, como a gente conseguisse, de fato, trazer o sentimento real para o que está acontecendo. Então, o Mindfulness, ele é um programa, tá? De meditação guiada. Se você colocar aí no YouTube, tem algumas pessoas, tá? Que trazem aí 5, 10 minutos. E aí, através da fala ali guiada, né, de quem está falando, você consegue fazer a prática e consegue trazer essa atenção plena, esse momento para que você possa ter todos esses benefícios, tá? O Mindfulness também traz a melhora nas questões físicas também na gestação. Então, ajuda aí no processo de náusea, da insônia, né? A redução do estresse, o estresse que a gente falou tanto aqui. Então, ele traz vários benefícios quando são praticados na gestação, tá? Nas questões físicas, ele também traz umas alterações, como o alívio das dores musculares. Então, veja quantos benefícios que essa prática pode trazer, tá? Bom, mas sem mais delongas, vamos à prática, tá? A prática, ela é feita de várias maneiras, tá? Através de que eu trouxe para vocês, que é a meditação guiada, vocês podem digitar aí no YouTube meditação guiada, e aí vai ter aí essa prática para vocês. Ou eu faço um programa de 8 sessões, tá? Onde eu trago cada uma das sessões essa questão da meditação, tá? É uma meditação mais guiada para trazer essa consciência, mas você também pode fazer isso em casa. Hoje eu vou trazer uma delas para você. O que que seria essa? Primeiro, você vai sentar ou deitar em um local confortável, livre de interferências, então de barulho, de intervenção de alguém, precisa ser um lugar neutro, tá? E um lugar que você tenha tempo também, tá? Não dá para falar, nossa, daqui 5 minutos eu tenho que fazer, não tem. Esse momento é o momento de você trazer a consciência plena para o que está acontecendo agora. Se você tira 5 minutinhos inicialmente para fazer isso todos os dias, você já vai percebendo uma melhora. Mas quanto mais você conseguir fazer, melhor será para tudo isso que eu trouxe para vocês, tanto para o seu desenvolvimento em saúde física e mental, quanto para o desenvolvimento do bebê. Então, você vai sentar numa posição, né, confortável, fechar os olhos e você vai guiadamente pensando na extensão do seu corpo. É como se você fizesse um raio-x ali no seu corpo. O que que seria isso? Tô ali com a minha respiração controlada, fecho os olhos e nesse meio tempo, eu vou prestando atenção no que está acontecendo aqui agora. O barulho da minha respiração, o movimento que minha barriga faz na respiração. Vou pensando nas minhas mãos, fico ali pensando nelas. Vou pensando em outra parte do meu corpo, vou levando o meu pensamento para cada espaço do meu corpo, para o meu pescoço, para a minha cabeça, vou descendo pelo tronco, vou pensando também no meu bebê, vou respirando fundo e vou trazendo cada espaço de consciência do que eu tô vivendo nesse momento. Até dar esses 5 minutos. Deu 5 minutos, você volta para o seu estado.
E aí você vai percebendo o que foi soltando, né? Como você foi ficando relaxada nesse momento, tá? É muito importante essa conexão com o seu corpo. Quanto mais você conseguir se conectar com o seu corpo, melhor vai ser o período da gestação. Porque a gestação por si só já é um fator muito estressor. A gente tem muito medo de alguma coisa não sair bem, de alguma coisa dar errado. Então, tudo que a gente possa fazer para diminuir os impactos e ter uma melhora emocionalmente significativas é importante. E a prática do Mindfulness é um processo que você consegue fazer aí na sua casa. Então, aproveite alguns minutinhos, tire aí 5, 10 minutos e faça isso, tá? Isso vai te trazer mais leveza nesse período de gestação e vai trazer um pós-parto mais saudável para você. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então comenta aqui, né? Traz aqui nos comentários o que você achou dessa prática. Se você já fez algum tipo de meditação, compartilhe aqui com a gente também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhe nas outras redes sociais, o Instagram, eu estou lá, cheia de informação. Pode me chamar no direct também do Instagram, que eu respondo para vocês, tá bom? E que vocês possam ter uma gestação emocionalmente mais equilibrada. Um grande beijo e até a próxima!